O plano do All for One está sendo descoberto aos poucos pelos super-heróis de elite de My Hero Academia. Veja agora como foi o episódio 133 da sexta temporada e essa nova vilã que apareceu que colocava medo até no Hawks. Veja todo esse resumo desse belo episódio agora. Fala aí Nerd Fã, seja bem-vindo ao canal Nerd do Pé Roxo. Esse vídeo eu preparei especialmente para você que gosta de My Hero Academia ou simplesmente quer descobrir um novo anime para assistir. Nesse resumo do episódio 133 de My Hero Academia está recheado de respostas e também deixando algumas dúvidas sobre os planos do All for One e também mais informações sobre os antigos herdeiros do One for All. Assista tudo até o fim porque no final desse vídeo eu deixei também a prévia do próximo episódio para você. Esse episódio começa mostrando uma pequena parte do que aconteceu no episódio anterior em que Gran Torino entrega para Deco um pedaço do tecido rasgado que é o que sobrou da capa que ele usava e que foi bem danificada na batalha contra Shigaraki. Pelo que Gran Torino falou a Deco, dá para entender que Deco contou a Gran Torino o que aconteceu enquanto estava inconsciente e que tinha contato com os antigos herdeiros do One for All. Na cena, ele fala que Shimura ainda é uma chorona, confirmando então que Deco lhe contou o que ouviu de Shimura. Também dá para notar que Deco contou para Gran Torino o que ele achou quando olhou para Shigaraki, que ele sentiu que Shigaraki estava querendo ajuda. E todos que ouvem Deco falar que Shigaraki precisa de ajuda não concordam, e apenas querem que Shigaraki morra, já que ele matou muita gente também. Acho que devemos continuar acompanhando My Hero Academia para saber como será o desfecho dessa história. Deco recebe a capa de Gran Torino ao visitá-lo e sai do hospital à procura de rastros da união dos vilões, com a sua bela equipe formada por Hawks, Bessie Janice, Endeavor e All Might. Os heróis que estão ajudando Deco nessa situação em que ele está são simplesmente os maiores heróis da lista. Deco está a todo tempo procurando pelas cidades rastros dos vilões que fugiram da prisão de Tártaro. Essa era a prisão em que o All for One estava no momento da crise depois da batalha contra Shigaraki. Ele liderou a fuga e levou com ele vários vilões fortes, já que lá era a prisão para os maiores vilões de My Hero Academia. Depois da confusão que Dabi fez incriminando os heróis e criando uma imagem que eles não são boas pessoas como dizem, a sociedade se revoltou contra os heróis e estão tentando se proteger por conta própria. Como resultado, eles estão atacando qualquer pessoa que pareça suspeita. Foi assim que começou o episódio depois da introdução. Deco salvando uma jovem com poderes que estava sendo atacada por pessoas que moravam na mesma cidade que ela e que não saiu quando começou a evacuação porque pensava que a situação iria passar rápido e tudo iria voltar ao normal. Depois de ser salva por Deco, ela pergunta se as coisas irão voltar a ser como eram antes. E Deco responde dizendo que vai fazer as coisas serem como eram antes, ele garante. Depois de deixar a jovem em um lugar seguro, Deco é encontrado por All Might que traz para ele a marmita com costelinhas de porco, para ele continuar saudável e forte. Um momento que mais uma vez mostra a preocupação e o carinho de All Might por Deco. Deco agradece e sai, deixando All Might agora com um olhar bem preocupado, diferente do olhar de admiração que ele sempre expressa antes. A cena muda e agora vemos Deco em cima de uma torre muito alta, e vemos que agora ele consegue conversar com os que possuíram o One for All, a qualquer momento, e que também eles conseguem ver o que Deco vê e sentir as emoções que passam por Deco. Nessa cena, aparece Banjo, um dos herdeiros do One for All e que também é o dono original da habilidade Chicote Negro. Ele aparece conversando com Deco e mostrando que o cenário que Deco está vendo parece o mesmo que ele via quando se escondia da visão dos vilões e do All for One. Enquanto ele está na torre, vemos suas lembranças da cena em que ele estava reunido com todos os outros antigos usuários do One for All. E essa cena mostra o primeiro usuário do One for All, que é o irmão mais novo do All for One, insistindo para os outros dois, o segundo e o terceiro herdeiro a ajudarem, senão Deco não conseguiria liberar todo o poder do One for All e se ele não estiver no máximo, com certeza não vai conseguir vencer Shigaraki, com todas as suas individualidades herdadas do All for One e também a sua grande experiência em batalha, do vilão que já enfrentou 8 possuidores do One for All e conseguiu sobreviver a todas as batalhas que eles tiveram. Banjo está sempre falando e enquanto o primeiro tenta convencer os outros dois que não querem ajudar a cooperarem, Banjo pede para Deco ir se acostumando com as outras habilidades, principalmente a habilidade de Shinobori, que funciona como um sexto sentido e consegue prever golpes e sentir perigo, e a do Wayne,
que por enquanto só sabemos que ela solta uma fumaça e consegue esconder o usuário. Eu acredito que Banjo pediu para Deku focar nessas duas habilidades porque elas, combinadas, ajudariam muito em uma batalha, que Deku pode simplesmente encher o ambiente de fumaça a ponto que ele e seu inimigo não consigam ver e aí usar a habilidade de Shinomori para compensar a falta de visão. Ele pode sentir o inimigo e prever ataques. O segundo e o terceiro viveram na época em que o All For One estava em seu ápice físico, em uma era em que ele conseguia controlar pessoas sem elas saberem que estavam sendo controladas. O terceiro conta um pouco do que aconteceu no passado e fala que o segundo, que era seu líder, teve que sacrificar muitas vidas para sobreviver sem deixar o poder do One For All nas mãos do inimigo. E um dos motivos que eles mais recusam a ajudar é por causa que Deku tem uma ideia insistente em salvar Shigaraki, e eles veem Deku como uma ilusão doida. O primeiro usuário consegue convencer o segundo e o terceiro, mostrando que toda essa confusão começou porque eles salvaram ele, lá do quarto em que ele era mantido. E também eles não têm outra escolha a não ser confiar em Deku. E eles sabem disso, por isso apareceram no subconsciente de Deku, onde todos estão unidos. A cena muda e agora vemos Endeavor, Hawks e Best Jeanist em ação contra vilões que estão aterrorizando as cidades desprotegidas. Eles estão usando todo o tempo que têm para mandar o máximo de vilões possíveis de volta para a prisão. E aproveitam para investigar se algum desses vilões que foram presos agora por eles era algum prisioneiro do Tártaro. Se for, então alguém pode saber alguma coisa do All For One. Eles tentam ajudar da forma que podem, mas a sociedade continua rejeitando os heróis, desde que Dabi se revelou sendo filho de Endeavor e expondo os heróis como assassinos. Enquanto estavam no carro conversando, Endeavor, Hawks e Best Jeanist falam que já sabem sobre os vilões e o que pode ser o plano do All For One. Eles mostram que estão preocupados porque os vilões estão conseguindo se esconder muito bem e estão conseguindo fugir de toda a confusão. Endeavor fala que o plano mais provável sobre o que All For One quer é exatamente o que Deku percebeu. A prioridade do All For One é tomar posse do corpo de Shigaraki, já que desde a última batalha contra All Might, o All For One apanhou bastante e agora só consegue viver enquanto estiver entubado. E enquanto conversam, eles também revelam que o All For One precisa completar o corpo de Shigaraki, já que ele foi acordado antes de completar todo o seu upgrade que ele precisava para receber todo o poder do All For One. Somente com o corpo de Shigaraki completo é possível roubar o poder do One For All de Deku. Hawks, como sempre, se mostra ser um bom investigador e demonstra que está atento a todos os detalhes. Ele lembrou das palavras de Deku e All Might sobre o One For All, que só dá para controlar esse poder se o corpo estiver forte. Então é por isso que o All For One precisa que Shigaraki esteja com o corpo forte. Mas Hawks também fala que não entende o porquê que o All For One quer que Shigaraki sinta muito ódio, que ele continue tendo ódio pelas pessoas e pelos heróis. Será que ele precisa desse ódio para despertar mais alguma individualidade ou é simplesmente para não correr o risco de Shigaraki mudar, parando de ser um vilão e se tornando uma pessoa melhor? Se isso acontecer, prova que Deku está certo do que ele viu, quando olhou para Shigaraki e sentiu que ele estava querendo ajuda. O All For One está atrás do poder do One For All desde que ele ainda era do seu irmão mais novo, o primeiro que possuiu esse poder. Aparentemente todos os sucessores morreram tentando manter o One For All longe do All For One. Mas agora nós descobrimos que alguns deles morreram de velhice, mesmo quando tinham apenas 40 anos de idade, como Shinomori. Agora começa a melhor parte desse episódio. Vemos que no carro de Best Jeanist tem um celular rastreando Deku a todo momento, igual ao que tem no carro de All Might. No momento que Deku pega o celular para fazer uma ligação, ele leva um tiro, destruindo o celular que mandava sua localização para All Might, que estava em um carro, e Best Jeanist, que estava em outro carro com Hawks e Endeavor. Deku percebeu no mesmo momento que, se ele foi atacado, é porque quem atacou ele tem alguma ligação com o All For One, e ele acertou. A pessoa responsável por esse tiro é uma ex-heroína muito forte chamada Lady Nagant. Ela tem um braço direito que é um rifle, consegue acertar alvos a 3 km de distância e suas balas são feitas com seu cabelo. Ela simplesmente entrança um pouco do seu cabelo e arranca um pedaço, transformando esse pedaço de cabelo arrancado em uma bala, feita de uma massa semelhante à massa epóxi. Ela é considerada a maior atiradora do Japão, melhor até mesmo que o herói Sniper, que consegue acertar qualquer alvo a 600 metros de distância, por causa de sua habilidade, de sua individualidade.
No momento que ela atacou Deco, All Might também foi atacado com uma bomba, e ainda não sabemos se foi Lady Nagant que também jogou essa bomba em All Might ou se tem mais alguém de olho nos heróis. Deco já tinha sido informado por Hawks que na prisão que estava o All-For-One, no Tártaro, também estava Lady Nagant, a ex-heroína que hoje odeia os heróis. Hawks tranquiliza um pouco Deco, que os vilões irão tentar capturar ele vivo, então nenhum vilão que encontrar ele irá tentar matá-lo imediatamente. E caso o vilão que vier atrás dele for Lady Nagant, a melhor coisa que ele pode fazer é fugir o mais rápido possível. Deco lembra do conselho que Hawks lhe deu e foge o mais depressa possível, mas Lady Nagant também consegue atirar balas que fazem curva e não dá muitas chances para Deco fugir. A única coisa que está ajudando Deco é a habilidade de Shinomori, de prever ataques e sentir o perigo, como o sentido aranha do Homem-Aranha. Pelos tiros que Lady Nagant deu em Deco, ele calcula e percebe que ela está a mais ou menos 1 km de distância. Ela fica impressionada porque Deco foi o primeiro a desviar de mais de uma bala dela. Na cena em que Lady Nagant apareceu, tem um homem junto a ela. Esse homem é o vilão Kai Shizaki, aquele que tem o poder do Overhaul, capaz de destruir a matéria e recriá-la novamente. Mas hoje ele não consegue mais usar seu poder porque para usar esse poder ele precisava tocar nas coisas. Mas ele não tem mais as mãos desde que Compress e Shigaraki arrancaram elas. O final do episódio também mostra o momento em que Lady Nagant foi recrutada pelo All-For-One e mostra a experiência que ele tem em batalha. Ele percebeu que depois que os vilões fugissem das prisões e Shigaraki escapasse com vida da batalha que teve contra os heróis, Deku iria sair da escola de heróis para não colocar em risco a vida de seus amigos. E ele percebeu também que seria heróis de mais alto nível que estariam juntos, tentando proteger Deku. O All-For-One também já tinha até planejado como seria a melhor forma de atacar Deku e passou o plano para ela. Lady Nagant não queria lutar ao lado do All-For-One, mas ele conseguiu convencer ela e também lhe deu uma ou algumas individualidades, já que na hora que ele foi dar esse poder para ela, chamou de pequeno depósito, ou seja, um depósito com algumas individualidades. Com isso, ela está disposta a cumprir a missão que o All-For-One lhe passou. Esse episódio termina por aqui, nos deixando bem ansiosos para ver o que acontecerá na batalha de Deku contra Lady Nagant. Eu te espero no próximo vídeo e por favor não saia sem deixar seu like e se inscrever no canal. Também deixe um comentário falando o que você achou desse episódio e já pede também alguns vídeos futuros que você quer ver aqui no canal. Obrigado e eu te espero na próxima. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever.